Bom, um dia que não tem muito o que comemorar, tá tudo meio que certo pro Flávio Dino. Tá? A gente ia fazer hoje uma campanha nas redes sociais pra dar uma apertada. Só que a gente ligou pros gabinetes de senador, todo mundo já meio que entregue as baratas. Todo mundo, mas não vai dar, porque não sei o quê. E a verdade é que não vai dar nada. Triste, né? Porque a novela bolsonarista era que eles iriam conseguir eleger um monte de senadores que iriam fazer a diferença. E a grande comemoração deles nessa derrota foi essa, né? Então, o que eu tô sabendo, assim, na prática, é que eles... Pra ele ganhar como ele vai ganhar, haverá votos contrários, mas haverá bolsonaristas votando nele. Essa é a real. Essa é a real. E, obviamente, todo mundo faz uma conta, porque qual é a grande conta da galera? Eu não quero... ele é inevitável que vai ganhar, então por que eu vou ficar com um cara que vai ficar pra sempre lá, sendo um inimigo meu? Outra coisa, o cara que vira senador, e você conhece mais senadores do que eu. Você fez muito... O Ian fez boa parte do trabalho de inteligência em Brasília, galera. O Ian conhece a galera. E a real é que o senador meio que... Ali é meio que um cemitério de carreiras políticas. E o cara não quer ter muita encheção de saco, é uma vida mais ou menos fácil, você não tá preocupado com a próxima eleição, porque você tá há 8 anos. Então, o senador, ele fica lá fazendo grandes negócios. Sim. Ou ele fica encostado, basicamente. Ele não tá nem um pouco preocupado com a próxima eleição. Então... Quase nunca. Né? Então, em geral, os senadores não vão tocar nada muito revolucionário. O que eu sei é que o Bolsonaro tem uma esperança de, na próxima eleição, em 26, como são 2 senadores, fazerem vários, e aí eles vão lá e restabelecem os direitos políticos dele, e na cabeça dele ainda se vinga do Xandão. Mas mesmo isso é um tanto quanto improvável, né? E eu acho que ele fica sendo enrolado pelo Valdemar, que o Valdemar vai tocar isso. Tipo, o Valdemar, você fica tranquilo, a gente vai fazer uma revolução e eu vou arrumar uma briga com os tribunais superiores e eu posso ter sido preso 2 vezes, tá? Jair, fica tranquilo que eu vou tocar isso pra você. E pede volta lá pro Holiday pra mim, vai, corre aí. É isso, né? Não, é completamente impossível. Agora, eu imagino, algo interessante ser comentado como é que vai ser o mandato, do senhor Flávio Dino no STF? Ele vai ser, digamos assim, mais expansivo do que o Alexandre de Moraes? Eu acho que não, sabia? Você acha que ele vai ser mais... Eu acho que as motivações políticas do Alexandre de Moraes são mais... O Alexandre de Moraes, ele tem mais energia do que o Dino. Flávio Dino? Eu acho que ele tem. Eu acho que o Alexandre de Moraes, ele é um cara... Ele é um cara politicamente mais agressivo do que o Flávio Dino. O Flávio Dino, eu acho que ele é... Os dois são vaidosos, mas o Flávio Dino, ele tem um misto de uma vontade de atenção, de oba-oba, que é típico de um político. Já o Alexandre de Moraes, eu acho que ele é um cara que gosta da briga. O Alexandre de Moraes tá lá pela guerra. Ele é um guerreiro. Porque ele é um cara que veio basicamente, sim, de Secretaria de Segurança Pública, sim, em que ele ficava guerreando. Então, ele gosta de guerrear. Então, o problema de enfrentar o Alexandre de Moraes é que você tá enfrentando um cara que gosta da briga. Tem caras que não gostam da briga. Você vai pegar alguns ministros do STF, não estão lá. E a gente pode encontrar vários políticos que não querem guerra. Por exemplo, um Geraldo Alckmin quer guerra? De modo algum. Ele não quer guerra. Jamais. Inclusive, você tem razão nesse ponto, porque o Flávio Dino, ele é um fidalgo, né? Ele é um daqueles nobres da Bahia, que vem de famílias muito tradicionais, que foi juiz, né? Ele chegou a ser juiz de carreira do primeiro tribunal. E a família toda dele, de pessoas muito bem colocadas no serviço público, né? Ele tem um irmão no Ministério Público, como acho que é desembargador-geral da República. Não? Não, ele tem um irmão que está no Ministério Público, num cargo muito elevado. Sim. Não sabia. Então ele tem uma família muito poderosa, com muita gente na política. Sim, a família dele era ligada ao Dom Pedro II, eles serviram ao Dom Pedro II, mediaram conflitos pro Dom Pedro II. Sim, a família do Flávio Dino é uma família muito tradicional do Maranhão. Sim. E isso é muito engraçado, né, porque ele é um cara de esquerda, mas ele é um oligarca. O Flávio Dino é uma família de oligarcas do Maranhão. Dada a situação política, econômica e social do Maranhão, dá pra cravar que, vamos dizer, os efeitos históricos da família oligárquica dele lá no Maranhão não foram exatamente os melhores. E isso faz parte, inclusive, das ideias que a gente tem que ter. A gente tá falando muito do livro amarelo. Uma das coisas que a gente tem que combater são esses caras, mas não é apenas combater, a gente tem que fazer uma substituição rápida deles. E é uma coisa que o PT falava, né, de substituição de oligarquias. Acho muito engraçado que... É uma ideia muito tradicional do PT, vencer as oligarquias do Nordeste. E na prática, eles falam fazer isso, só que eles são... Bom, você tem Flávio Dino, eles estão com os Calheiros. É que o Calheiros não é uma oligarquia fazendeira. Tanto Calheiros quanto a família do Antônio Carlos Magalhães e do Sarney não são de famílias ultra tradicionais. Sim. Eles ascenderam no século XX aí.
Mas se tornaram oligarquias. E se olhar, os Barbalho também, o PT ele é um amigo de grandes e velhas oligarquias do Nordeste. Que todas têm os seus meios de comunicação, compraram jornais, rádios locais, etc. e montaram o seu grupo político que acaba tomando conta completa do Estado. Sua retransmissora da Globo, etc. Todos, né? Todos têm uma retransmissora da Globo, né? Tipo assim, se você é senador pelo PMDB, a primeira coisa que você vai ter é a gravata vermelha e uma retransmissora da Globo com direito a rádio. Com uma concessão de rádio, assim. Cara, é muito verdade isso. Claro que sim. Olha, você terá... Essa aqui é a Cleide, a sua prostituta. E esse aqui é a sua retransmissora da Globo. Parabéns por ser um senador do PMDB. A sua concessão da rádio que nunca vai abrir nenhuma outra pra disputar com você. As coisas básicas, né? Cara, assim, ó. Gente, isso aqui é uma coisa que era esperado demais. Não era novidade, enfim, quem ficou vendendo pra vocês que não, tá apertado, tal, não tava apertado, tá? Hoje a gente falou, bom, a gente tem que escolher se a gente vai fazer campanha, puxar hashtag ou não. A gente ligou pra alguns gabinetes de senador. Os próprios senadores pediam assim, tipo, pô, tem como não fazer isso? Porque tá dado. Já tá dado. Tô falando de senador de oposição. Obviamente não senador da base, né? Olá! Randolph. Randolph. Então, o que eu posso cravar? Assim, a gente pode deixar para vocês de lição e de análise. A primeira lição é o seguinte. Lembra que estava tendo uma rebelião de senadores contra o STF e tal? Cadê a rebelião? O Lula meteu o dia... Porque o lance foi o seguinte. O Lula e o Alexandre de Moraes e o Gilmar estavam brigando. Eles se recompuseram. Botou o Gonê na PGR, que é uma nomeação que agrada a esses nomes do STF. E botou o nome dele, Dino, pra concorrer. Eles fizeram uma determinada composição e a rebelião do Senado se sujeitou a isso. Porque é o seguinte, não é que o STF cedeu e vão parar, não, que vou ceder essas decisões monocráticas que vocês estão tentando acabar. Não. O STF não falou que vai ceder em nada. O STF, na verdade, se recompôs com o governo federal e o Senado aceitou. Então... dos discursos do Pacheco, lembra? O Pacheco indignado, Pacheco defendendo a República, tem nada. O Pacheco só deu um trabalhinho ali, deve ter sido contemplado com alguma coisa e ficou por isso mesmo. O Dino, se tem uma coisa que ele se comprometeu em atacar de alguma maneira a liberdade de expressão, porque ele sinalizou algo nessa linha hoje na sabatina, de resto ele sabonetou em absolutamente tudo, também não falou que vai apagar redes sociais e tal. Então o que a gente deve esperar? Eu não espere alguém pior do que Alexandre de Moraes, se você for imaginar enquanto adversário. Eu acho que o Dino não vai ser um cara tão tenaz, acho que a palavra é tenaz contra o Alexandre de Moraes. Mas imagine que o Lula, agora que tem um advogado dele e que tem o Flávio Dino, o Lula, ele tem eles dois, o Toffoli, o... Barroso não é dele. Esse trio aqui, tá? E mais uma suposta ideia aí que parece estar quente do Lewandowski indo pro Ministério da Justiça. O Lula tá com um trânsito no STF monumental, tá? Monumental. O que era esperado, e o que deixa a gente entendendo a seguinte coisa. O Lula tem poder para fazer tudo? Não. O Lula, na verdade, ele prevê que essa turma, que envolve o próprio Gilmar, Alexandre de Moraes, que são aliados em certa medida, mas também adversários, ele prevê que em algum momento ele vai vencer eles. Então, eu prevejo conflitos entre eles. Não é que eu tô prevendo que o Lula venceu tudo. Eu acho que essa situação é um equilíbrio muito instável. E não sei o que você acha. Eu acho que assim, o PT teve muitos mandatos. Ele construiu muitas e muitas e muitas cadeiras no STF já. Até o final deste mandato, ele ainda terá mais indicações, não terá? Terá mais uma? É possível que também tem ministros que... Então, eu acho que a maioria do que ele está estabelecendo é muito sólida e qualquer resistência que possa vir vai ser justamente das pessoas que são vistas como algozes da direita hoje, que é o próprio Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. Sim, e isso que a gente já falou em relatório, eu venho falando em vídeos. Galera, assim, o equilíbrio que governa o Brasil hoje é um equilíbrio instável. Esses caras eram inimigos figadais. Sim. Eles se odiavam. E hoje esses caras administram o Brasil, mas tem a famosa farinha pouca, meu pirão primeiro. Se o Lula não entregar crescimento econômico, ele não vai entregar, e ano que vem ele vai ter um resultado eleitoral muito ruim, o enfraquecimento político eleitoral dele vai ser muito grande. E se ele não tiver como apontar um sucessor e continuar com esse enfraquecimento político eleitoral, não imagine que mesmo com nomeações ele vai ser o rei da cocada preta. Eu não acho que será.
Não, de modo algum. Mas também a direita não está conseguindo criar um sucessor tão rapidamente, né? Não está nada muito claro no contexto. Não vai. Eu vou te falar uma coisa. Eu estava na academia pensando nisso, né? Os caras falam do teatro das tesouras, né? A ideia de direita permitida. Agora, a gente pode falar que existe uma espécie de oposição que não é uma oposição permitida. Existe uma oposição autorizada. E é diferente, porque a ideia do teatro das tesouras que eles falavam é que, vamos dizer, PT e PSDB se alternavam no poder e eles concordavam nas mesmas ideias e eles fingiam uma falsa oposição. Não é isso que está acontecendo hoje. O que você tem é uma oposição, que é a bolsonarista, que ela discorda dos outros caras. Ela discorda mesmo. Eu acho que ela discorda verdadeiramente. Só que o que mais interessa a ela, verdadeiramente, é a manutenção dos seus cargos e de suas posições. Sim. Então, se ela se comportar, é permitido manter essas posições. E ela não tem o que fazer com essas posições. Então, eu acho que assim, qual é o teatro? Teatro das vassouras. Porque pra eles não serem varridos de lá, eles ficam lá, eu tô fazendo alguma coisa aqui. Eles ficam fingindo que estão em conflito contra os seus adversários. Isso. Mas o que interessa a eles é a manutenção dos seus mandatos. É a manutenção de mandato. E é desesperador pra eles, porque vários deles querem manter os mandatos, mas eles acreditam no que eles falam. Eu acho que assim, um Gustavo Gayer acredita em uma parte importante do que eles falam. Quanto por cento dos bolsonaristas você acha que acredita? Eu acho que assim, não é a maioria. Eu realmente acredito que não seja a maioria. Eu acho que a maior parte da bancada bolsonarista que nós temos no Congresso é oportunista e viu uma lógica de likes para ganhar um mandato com muitos privilégios e tomou esse caminho. Eu acho que se existem bolsonaristas ideológicos que realmente acreditam nas campanhas contra a vacina e tudo mais, é uma minoria bem pequena. Você acha que o Gayer está nesses... Eu acho que esses caras, eles acreditaram no mito, quando digo não tô falando do Bolsonaro, eles acreditaram na ideia de, tipo, o povo tá fazendo uma revolução, isso não pode ser parado. Eles entraram naquele afã e eles acreditaram. Que eu tava falando na live ontem com o Ricardo, a gente nunca comprou isso. Uhum. A gente sempre teve um ceticismo a ponto de passar o impeachment, a gente falou, vamos parar com as manifestações? Porque não tinha sentido, elas iam perder força e como perderam força depois. E essa galera não, eles acharam, tipo, não, tem algo, e tem algo... Tinha uma propaganda da Pirelli, faz pneu Pirelli, né? Que é assim, Pirelli, potência não é nada sem controle. Não adianta se ter rua sem ter um plano, sem ter direcionamento. Potência não é nada sem controle. A propaganda da Pirelli virou um mantra pra mim. Não adianta você ficar, o poder de... Então esses caras acreditam nesse poder místico do Bolsonaro, das ruas e tal, e que eles iam fazer alguma coisa e... Eu acho que é um fato muito... importante de se perceber é que, pelo bolsonarismo não ter participado da articulação do impeachment, eu acho que eles não conseguiram enxergar que as manifestações só obtinham resultados porque elas buscavam resultados específicos. Exatamente. E quando eles foram realizar manifestações, eles fizeram manifestações difusas, porque eles nunca participaram da articulação que resultou do impeachment. Perfeito. E mais, eles não tinham coragem de dar nome ao que eles queriam nas manifestações. Sim. A manifestação gigante que eles fizeram em 7 de setembro de 21, todo mundo sabe, eu autorizo. Eu autorizo o quê? Era pra um golpe, porra. Se o Bolsonaro fizesse assim, é o seguinte, vamos cercar vocês, ministros do STF, vocês têm 2 dias pra sair daí. Povo na rua pra depor. Ele tinha um objetivo claro, mas ele sempre tinha que ser aquela coisa tortuosa, ele tinha que ficar fingindo, e aí o cara disse, isso aí, não sei o que, a caneta, ele tem um plano. Nunca tinha uma vitória concreta. Tanto que acontecia? Toda vez que o Bolsonaro fazia uma manifestação, depois ele tinha uma derrota. Sim, horrível. Todas as vezes. A gente fazia uma manifestação pra ter uma vitória. Ele fazia uma manifestação e tinha uma derrota. Então era aquela coisa. 7 de setembro ele botou. Cara, ao redor do Brasil, deu 1 milhão. Uhum. Agora, aí no dia seguinte ele chorou e fez o Temer escrever uma carta pra ele. Isso é, obviamente, alguém que não consegue entender o jogo. Foi surreal. E o Kim diz isso muito bem. Quando você não, faz a sociedade convulsionar sem um propósito, você, de fato, está realizando um ato antidemocrático de verdade. Porque você não pode trabalhar com as massas sem objetivos claros. Lógico. Porque senão a coisa vai sempre para o pior caminho. Sim. Sempre se deteriora. Não? Sim. Vou trazer as notícias boas aqui pra vocês. Vamos lá, notícia boa número 1. Tá vendo esse link dos novos valores? São os novos preços pra você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70 ao mês. Pagando 30 a mais, ou seja, pagando R$100 ao mês, você tem acesso ao clube, à revista e aos congressos do MBL. E por R$150 você tem acesso a todos os congressos
E ainda a academia do MBL, no PEC. Se inscreva lá, porque é o seguinte, a gente vai aumentar a tiragem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa, quer assinar também o clube, não tem cartão, tá meio quebrado, não tem problema. Entra nesse outro link aqui, tá? E aí nós vamos ajudar a você entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil.